Olá, meu nome é Felipe Albert, eu sou gestor de crédito aqui no Fator e vou falar um pouquinho da performance do nosso fundo de debêntures incentivadas no mês de agosto. Bom, a gente não teve tantas mudanças aí na carteira do nosso fundo ao longo do período, né? Foi um período de bastante acomodação do mercado, depois de vários meses de recuperação. E a gente ainda na defensiva, com uma porção da carteira muito concentrada no setor de energia, principalmente de transmissão elétrica, onde a gente tem uma previsibilidade de caixa importante, então muita pouca volatilidade nos papéis, né? A gente tem uma posição de caixa aí perto de 5%, é um pouco menor do que a gente viu no passado, até porque a gente tem esses meses de recuperação e a gente queria aproveitar isso, então a gente acabou escolhendo uma menor posição de caixa. No começo do ano isso estava lá mais para 10%, né? Então houve uma redução de mais ou menos a metade disso, para justamente tentar aproveitar um pouquinho dos spreads de crédito que a gente tem na carteira, tá? A gente conseguiu uma performance bastante positiva no mês, com 140% do CDI, mais ou menos, né? Isso é bem interessante frente ao principal benchmark, mas também em relação ao indicador aí de debêntures incentivadas do mercado, o IDA da Ambima, né? Ele teve uma rentabilidade de 50% do CDI, muito em função do aumento das taxas aí dos papéis mais de longo prazo, né? Então, quando tem esse ajuste para cima nas taxas de juros, a gente vê uma precificação pior aí dos papéis de renda fixa. Mas como a gente tem uma carteira bastante curta e uma carteira com hedge na posição, a gente se defende bem desses movimentos, né? Então, a gente observa na tabela essa performance bastante positiva no mês. O acumulado do ano também é muito próximo da nossa meta aí de 120 do CDI. E nos 36 meses, que é uma janela interessante, a gente também está se aproximando disso, tá? Aí a performance um pouco mais de longo prazo, e eu acho que o que explica muito, né, esse momento do mercado foi uma certa acomodação de fato aí das expectativas, né? Então a gente veio surfando alguns meses de perspectiva de juros para baixo, a economia internacional também ajudando um pouco, sinais de reformas aqui domésticas. E em agosto, como a gente não teve tantas notícias positivas, né, faltou um pouco de sustentação para os mercados em geral. Na verdade, o que a gente teve aí de novidade foram alguns dados de atividade um pouco mais fracos, tanto aqui quanto lá fora, né? E isso prejudicou um pouquinho aí aquele momento, aquele ímpeto que a gente via nos mercados como um todo, né? Bolsa, câmbio, juros, tá? Então a gente viu uma pausa aí no fechamento das taxas de juros. Eu acho que isso deve continuar mais ou menos estável ao longo do segundo semestre, né? A gente está num ciclo de corte de juros, mas ele é muito previsível até o momento, né? E a atividade, de fato, ela deve se moderar ao longo dos próximos trimestres, eventualmente pegando mais ritmo no ano que vem aí com juros mais baixos, né? Então a gente continua bastante cauteloso, a nossa carteira parece bem posicionada para continuar respondendo a esse cenário e dando uma performance bem legal para o nosso fundo. Bom, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos siga nas redes sociais. Obrigado.